Durante meus anos como médico, vi muita coisa. Morte, desespero, milagres, coisas que moldam você de formas que não consegue explicar para quem nunca pisou num hospital às 3 da manhã. Mas duas experiências, duas situações específicas ainda me tiram o sono. E olha, eu não sou daqueles que acredita facilmente em nada que não possa ser explicado. Passei minha vida inteira estudando o corpo humano, aprendendo a diagnosticar, a tratar, a entender. Sempre houve uma resposta. Sempre. Até que não houve mais. Decidi gravar isso hoje porque acho que algumas coisas precisam ser ditas, mesmo que ninguém acredite. Mesmo que eu mesmo ainda questione se aquilo foi real ou se minha mente, cansada de tantos plantões, começou a pregar peças. Mas foram dois. Dois casos separados em momentos diferentes e ambos carregam detalhes que, bem, você vai entender. Se você gosta de histórias reais como essa, deixa um like antes que eu continue. Às vezes, contar é a única forma de entender. Eu trabalhei por quase 15 anos num hospital pequeno do interior. Não vou dizer exatamente onde, mas é daqueles lugares que todo mundo conhece todo mundo. Sabe? O tipo de cidade onde o hospital é o prédio mais antigo da região, construído nos anos 60, com aqueles corredores largos de piso frio, paredes pintadas de um verde água desbotado e um cheiro permanente de desinfetante misturado com umidade. Não era um hospital grande. Tínhamos uma UTI pequena, 2 andares de internação, um pronto-socorro que atendia mais torções de tornozelo e pressão alta do que qualquer emergência real. A equipe era reduzida. Durante a noite, especialmente nos plantões de madrugada, éramos eu, 2 enfermeiros, uma técnica de enfermagem e o segurança lá embaixo, na recepção. Silêncio. Muito silêncio. Quem nunca trabalhou em hospital à noite não entende o tipo de quietude que estou falando. Não é paz. É uma ausência de som que pesa, que te deixa hiperconsciente de cada pequeno ruído. O bip ritmado dos monitores cardíacos, o zumbido baixo da geladeira de medicamentos, o estalo de uma lâmpada fluorescente no corredor. Às vezes, uma goteira em algum banheiro distante. Passos ecoando no piso de granito. Eu gostava daquela rotina, na verdade. Tinha algo de meditativo. Fazia minhas rondas, checava os pacientes, atualizava prontuários. Lia um pouco, tomava café requentado, esperava o amanhecer. Até aquela noite. O primeiro caso aconteceu numa terça-feira de abril. Lembro porque tinha chovido o dia inteiro e a umidade deixava tudo grudento, pesado. Eu estava no 2º andar, onde ficavam os pacientes de internação prolongada, casos crônicos, idosos em cuidados paliativos, pacientes em recuperação pós-cirúrgica sem complicação. No quarto 12 estava o Sr. Antônio, 74 anos, câncer de pâncreas em estágio avançado. Ele tinha entrado havia 3 semanas e todos sabíamos que era questão de tempo. Não havia mais o que fazer além de controlar a dor e garantir que ele não sofresse. A família visitava todos os dias. Eram pessoas boas, religiosas, que tinham feito as pazes com o inevitável. Eu tinha uma relação tranquila com o Antônio. Ele era lúcido na maior parte do tempo, conversava pouco, mas sempre agradecia quando eu entrava no quarto. Naquela terça-feira, por volta das 11 da noite, fui fazer a última checagem antes de me recolher ao plantão. Quando entrei, ele estava acordado, olhando fixamente para o canto esquerdo do quarto, perto da janela. "Boa noite, seu Antônio. Como está se sentindo?" Ele demorou para responder. Não desviou o olhar do canto. "Doutor, o senhor está vendo aquela pessoa ali?" Olhei para onde ele apontava com o olhar. Não havia nada. Apenas a cortina meio fechada, a cadeira vazia onde a filha dele costumava sentar, a luz amarelada do abajur. "Não tem ninguém aqui não, seu Antônio. Só nós dois." Ele finalmente me olhou. Havia algo nos olhos dele. Não era medo exatamente. Era reconhecimento, como se estivesse vendo alguém familiar. "Tem sim, doutor."
Ela está ali, parada. Toda noite ela vem, fica só olhando. Respirei fundo. Eu já tinha visto isso antes. Delírios são comuns em pacientes terminais. Medicação forte, fadiga extrema, o cérebro começando a desligar. Alucinações visuais não eram incomuns. Deve ser o remédio, seu Antônio. Às vezes causa essas confusões. Vou pedir para ajustarem a dose amanhã, tá bom? Ele assentiu devagar, mas continuou olhando para o canto. Fiz as anotações no prontuário, verifiquei os sinais vitais e saí. Comentei com o Rogério, o enfermeiro do turno, sobre o relato. Delírio por morfina, provavelmente. Ele disse, sem tirar os olhos da ficha que preenchia. Normal nessa fase. Concordei e esqueci do assunto. 3 noites depois, o Rogério me chamou no corredor. Eram 2:30 da manhã. Ele estava pálido. Doutor, precisa dar uma olhada no quarto 12. O que foi? O Antônio piorou? Não é isso. É estranho. Fui com ele. O corredor estava em silêncio absoluto. Apenas o som dos nossos passos e o zumbido distante do ar-condicionado central. Quando chegamos à porta do quarto 12, Rogério parou. Eu estava passando para checar a soro dele, umas meia hora atrás. Quando olhei pela janelinha da porta, eu vi. Viu o quê? Ele engoliu seco. Alguém de pé, no canto do quarto. Exatamente onde o seu Antônio disse que via. Senti um desconforto na boca do estômago. Olhei para ele. Rogério, você tem certeza? Pode ter sido sombra, o reflexo de alguma coisa. Doutor, eu trabalho aqui há 8 anos. Sei distinguir uma sombra de uma pessoa. Abri a porta devagar. O quarto estava silencioso. Seu Antônio dormia, a respiração fraca, mas constante. Acendi a luz principal. Nada. Absolutamente nada no canto esquerdo. Checamos o banheiro atrás da cortina. Vazio. Deve ter sido cansaço. Eu disse, mais para mim do que para ele. Mas Rogério me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu sei o que vi, doutor. Naquela noite, não consegui mais dormir direito. Fiquei no posto de enfermagem, tomando café, revisando prontuários sem necessidade. Evitei passar pelo quarto 12 até o amanhecer. Seu Antônio morreu 2 noites depois. Foi tranquilo. A família estava presente. Eu assinei o atestado de óbito às 6:15 da manhã de uma sexta-feira. Quando voltei ao quarto para retirar os equipamentos e preparar o corpo para o traslado, senti um frio estranho. O tipo de frio que não vem do ar-condicionado, vem de dentro. O monitor cardíaco, que eu mesmo havia desligado minutos antes, ligou sozinho. A tela piscou, mostrou uma linha reta por 3 segundos e apagou de novo. Olhei ao redor. Ninguém tinha tocado em nada. A tomada estava desconectada. Saí do quarto e não voltei mais lá até o fim do meu plantão. Se quiser ouvir o segundo caso, se inscreve agora. O que vem a seguir me fez questionar tudo o que eu acreditava. Tentei esquecer. Juro que tentei. Racionalizei. Falha elétrica. Coincidência. Rogério estava cansado, eu estava cansado. Nosso cérebro prega peças quando operamos no limite da exaustão por semanas seguidas. Mas algo mudou em mim depois daquilo. Comecei a reparar em coisas, no jeito que certos quartos ficavam mais frios que outros, sem explicação. No modo como alguns pacientes olhavam para o nada e sorriam ou franziam a testa, como se estivessem interagindo com algo invisível. Pequenos detalhes que antes eu simplesmente ignorava ou atribuía à condição médica. O segundo caso aconteceu 4 meses depois. Outubro, uma época que eu sempre gostei porque as noites ficavam mais frescas no interior e a janela do posto de enfermagem ficava aberta, deixando entrar o som dos grilos e o cheiro de terra molhada quando chovia. Naquela noite, choveu. Não era uma chuva forte, mas constante. Aquele tipo que cai por horas, encharcando tudo, criando uma cortina de som que abafa o resto do mundo. Eu estava sozinho no posto. A técnica de enfermagem tinha ido ao primeiro andar buscar material, e o enfermeiro estava no pronto-socorro, atendendo uma ocorrência simples. Eram 3:20 da manhã, quando escutei um choro, baixo,
abafado, mas inconfundível. Vinha do corredor leste do segundo andar. Aquela ala estava desativada havia 2 anos. Falta de verba, falta de demanda. Apenas 5 quartos vazios, sem mobília, com as portas trancadas. Usávamos como depósito improvisado para equipamentos antigos, que ninguém sabia se ainda funcionavam. O choro continuava. Levantei devagar. Meu primeiro pensamento foi que algum paciente confuso tinha saído do quarto e se perdido. Mas todos os pacientes daquela noite estavam acamados ou com acompanhante. Não fazia sentido. Andei pelo corredor principal, o som dos meus passos ecoando no piso molhado, que a chuva deixava úmido mesmo dentro do hospital. A luz fluorescente no início do corredor leste estava queimada, criando um trecho de penumbra que eu teria que atravessar. O choro vinha de lá. Peguei a lanterna do posto e fui. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Não era medo ainda. Era uma sensação de inadequação, de que eu não deveria estar indo naquela direção. Quando cheguei à entrada do corredor desativado, o choro parou. Silêncio. Apenas a chuva na janela no fim do corredor e o meu próprio coração batendo forte no peito. "Tem alguém aí?" perguntei, sentindo-me idiota ao fazer isso. Nada. Iluminei o corredor com a lanterna. 5 portas fechadas, paredes descascadas, cheiro de mofo. Uma maca velha encostada na parede, enferrujada, com a pintura branca descascando. E no chão, perto da maca, um prontuário. Prontuários não ficam no chão, especialmente não em corredores desativados. Aproximei-me devagar. A capa estava amarelada, mofada nas bordas. Peguei com cuidado e abri. O nome na primeira página me gelou. Helena Cardoso, data de internação, 14 de março de 1998. Data de óbito, 16 de março de 1998. Eu reconheci o corredor então. Antes da reforma, aquela ala era a UTI antiga. E aquele prontuário, alguém deve ter esquecido guardado em algum armário e acabou caindo quando moveram equipamentos. Mas por que justamente agora? Por que aqui? Li a causa da morte. Parada cardiorrespiratória. Complicações pós-cirúrgicas. Ela tinha 27 anos. Foi então que senti. Não foi um som. Não foi um movimento. Foi uma presença. Alguém estava ao meu lado. Não virei a cabeça. Não consegui. Cada célula do meu corpo gritava para eu sair dali, mas meus pés estavam colados no chão frio. Senti o ar ficar denso, pesado, como se alguém tivesse roubado o oxigênio do corredor. A temperatura despencou. Podia ver minha respiração formando névoa. E então, bem ao lado do meu ouvido esquerdo, ouvi um suspiro. Não era vento, não era a chuva. Era humano, próximo demais, íntimo demais. Larguei o prontuário e corri. Não sei como cheguei de volta ao posto de enfermagem, mas quando dei por mim, estava encostado na parede, respirando rápido, suando frio, apesar da temperatura amena. Minhas mãos tremiam. A técnica voltou do primeiro andar e me encontrou assim. "Doutor, o senhor está bem? Parece que viu um fantasma." Eu ri. Não foi uma risada de humor. Foi nervoso, desconfortável. Só um susto. Menti. Não voltei ao corredor leste naquela noite, nem nas noites seguintes. Mas a história não terminou aí. Comecei a pesquisar, discretamente, sem alarde. Falei com funcionários antigos, gente que trabalhava no hospital desde os anos 90. Descobri que Helena Cardoso era conhecida, não pela vida, mas pela morte. Ela era enfermeira, tinha feito uma cirurgia simples de apendicite, mas houve complicações na recuperação, infecção generalizada. Em 48 horas, ela estava morta, na mesma UTI onde trabalhava. Seus colegas cuidaram dela nos últimos momentos. Foi triste demais, me contou Dona Lourdes, uma das auxiliares mais antigas. A Helena era tão nova, tão cheia de vida. Depois que ela morreu, muita gente pediu transferência. Diziam que sentiam ela por ali. Sentiam como? Dona Lourdes me olhou com aquele jeito de quem já viu muita coisa.
passos no corredor quando não tinha ninguém. Choro baixinho nas madrugadas. Uma vez, a maca dela se moveu sozinha e bateu na parede. Foi logo depois que desativaram aquela ala. Senti um arrepio. E você? Você já sentiu alguma coisa? Ela assentiu devagar. Uma vez, eu estava sozinha, organizando o material. Senti uma mão no meu ombro. Quando virei, não tinha ninguém. Mas eu soube, doutor. Era ela. Não sei como, mas eu soube. Não consegui dormir direito naquela semana. Todas as noites, quando eu fechava os olhos, via o corredor escuro. Ouvia o suspiro. Sentia a presença ao meu lado. Comecei a evitar o segundo andar. Pedia para os enfermeiros cobrirem as rondas, inventava desculpas. Mas o hospital é pequeno, não dá para fugir de todos os lugares. Uma madrugada de novembro, eu estava no posto fazendo anotações quando ouvi vozes. Não era uma voz, eram várias, abafadas, distantes, como se viessem de um cômodo fechado. Vinham do corredor leste. Olhei para o relógio, 3h40 da manhã. O enfermeiro estava no primeiro andar. A técnica estava na copa. Eu estava sozinho. As vozes continuavam. Não conseguia distinguir palavras, mas havia um padrão. Conversas, risadas baixas. Sons de equipamentos hospitalares antigos. E então, cortando tudo, uma voz que eu reconheci. Seu Antônio. Não era possível. Ele estava morto havia meses, mas eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. O tom grave, o jeito arrastado de falar. Levantei, não por coragem, por uma necessidade inexplicável de entender, de confirmar que eu não estava enlouquecendo. Caminhei até a entrada do corredor leste. As vozes ficaram mais claras. Conversas sobrepostas, sons de monitores. Alguém chamando por uma enfermeira. Dei mais um passo. As luzes do corredor principal piscaram. 1, 2, 3 vezes. E então tudo parou. Silêncio absoluto. Nem a chuva. Nem o zumbido do ar-condicionado. Nada. Fiquei parado ali, no limiar entre o corredor iluminado e a escuridão da ala desativada, por tempo que não sei medir. Pode ter sido 10 segundos. Pode ter sido 5 minutos. Quando finalmente consegui me mover, voltei para o posto, peguei minhas coisas e fui para o vestiário. Esperei o amanhecer lá, trancado, sentado no banco de madeira fria, ouvindo meu próprio coração. Pedi transferência 3 semanas depois. Não expliquei o motivo real. Disse que era questão pessoal, que precisava de mudanças. Aceitaram sem questionar. Passei 5 anos trabalhando em outro hospital, numa cidade maior, num prédio novo, moderno, cheio de gente. Nunca mais aconteceu nada, nenhum vulto, nenhum choro, nenhuma voz. Mas eu nunca mais fui o mesmo médico. Comecei a reparar em coisas que antes ignorava. No jeito que certos pacientes terminais olham para o teto e sorriem momentos antes de partir. Na forma como alguns chamam por pessoas que morreram anos antes, com uma certeza tranquila de que elas estão ali, esperando. Parei de dizer é só delírio com tanta convicência, porque no fundo aprendi algo naquele hospital do interior. Algo que a faculdade de medicina nunca ensina. A morte não é um ponto final. Não é um interruptor que desliga. É uma transição. E alguns lugares carregam essas transições como marcas permanentes, como cicatrizes no tecido da realidade. Aquele hospital estava cheio delas. Décadas de vida e morte, de despedidas e primeiros sopros, de alívio e desespero. Tudo isso fica, se acumula, ressoa, e às vezes, quando a noite está quieta demais e você está sozinho num corredor vazio, você consegue ouvir. Recentemente, voltei àquela cidade. Não ao hospital. Não teria coragem. Mas passei de carro pela rua. O prédio continua lá, com as mesmas janelas, as mesmas paredes verde-água desbotadas. Soube que o segundo andar foi finalmente reformado. A ala leste foi reaberta. Novos pacientes ocupam aqueles quartos agora.
Espero que eles durmam em paz e espero que ela, Helena, tenha finalmente encontrado o descanso que merecia. Mas uma parte de mim duvida, porque alguns lugares não são feitos para esquecer. E alguns de nós não conseguem deixar de lembrar. Ativa o sininho e segue o canal. Há coisas que só quem viveu em hospital entenderia. Aprendi, ao longo desses anos, que a medicina explica quase tudo. Quase, mas não tudo. Há uma margem fina, uma zona cinzenta entre o que sabemos e o que sentimos, onde nem todo sintoma tem diagnóstico e nem toda presença tem corpo. Não estou pedindo que acreditem em mim. Sei como soa. Médico veterano, cansado, confundindo fadiga com fenômenos paranormais. Eu mesmo penso isso em alguns dias. Mas outras noites, quando acordo às 3 da manhã sem motivo, olho para os cantos escuros do quarto e me lembro daquele suspiro, daquela presença, daquela voz que não deveria estar lá. E sei que não foi cansaço. Foi real, tão real quanto qualquer coisa que já tratei ou diagnostiquei. Então, da próxima vez que você estiver num hospital tarde da noite, preste atenção aos sons que não deveriam estar ali, às sombras que se movem quando você não está olhando diretamente, ao jeito que o ar fica pesado em certos corredores. Nem tudo no hospital pode ser diagnosticado. Algumas presenças não estão doentes, só estão esperando ser lembradas.